Olá! Está começando mais uma videoaula. Hoje, sobre interpolação polinomial. O objetivo desta aula é apresentar a interpolação polinomial como forma de se obter uma aproximação para uma função f de x que descreve um conjunto de dados. Existem três metodologias para encontrar os polinômios. A necessidade de se obter um valor intermediário que não consta de uma tabela ocorre comumente. Dados experimentais, tabelas estatísticas e de funções complexas são exemplos dessa situação. O uso de métodos numéricos nos dá a solução deste problema, métodos como a interpolação. Dado um conjunto de dados xi, f de xi, tal como na tabela abaixo. Como obter o valor de f de x para um valor de x que não tenha sido medido, como por exemplo, x igual a 2? Quando se deseja saber o valor de f de x para um x intermediário entre duas medidas, isto é, xi menor que x mais 1, pode-se usar as técnicas da interpolação. A interpolação consiste em determinar uma função que assume valores conhecidos em certos pontos, ou seja, nós de interpolação. A classe de funções escolhidas para a interpolação é, a priori, arbitrária e deve ser adequada às características que pretendemos que a função possua. Métodos de interpolação polinomial são utilizados para aproximar uma função f de x, principalmente nas seguintes situações. Conhece-se apenas valores de f de x em apenas pontos discretos, x0, x1, x2. F de x é extremamente complicada e de difícil manejo. F de x não é conhecida explicitamente. O problema geral da interpolação por meio de polinômios consiste em interpolar um ponto x a um conjunto de n mais 1 dados, xi, f de xi. Significa calcular o valor de fx sem conhecer a forma analítica de fx, ou ajustar uma função analítica aos dados. Interpolação polinomial consiste em se obter um polinômio px, que passe por todos os pontos do conjunto de n mais 1 dados, xi, f de xi, isto é, px0 igual a f de x0, p de x1 é igual a f de x1 e, consequentemente, p de xn é igual a f de xn. Lembrando que a contagem começa em zero, portanto, tem-se n mais 1 pontos na expressão. Como dito, existem três métodos para chegar-se ao polinômio interpolador. O primeiro a ser citado é a interpolação linear. A determinação dos coeficientes do polinômio interpolador por meio da resolução de um sistema de equações lineares, apesar de ser conceitualmente simples, requer um certo esforço computacional. Não podemos esperar que essa seja a forma para qualquer sistema. Deve-se procurar metodologias alternativas ao módulo da solução de sistemas de equações lineares. O polinômio que interpola f de x em x0, x1 e etc. até xn é único. Existem diversas formas de se obter o polinômio. Uma delas é resolvendo o modelo de sistema linear seguinte. O segundo a ser citado é a forma de Lagrange. Seja um conjunto de n mais 1 dados, xi, f de xi, encontrar um polinômio interpolador px de grau n que passe por todos os pontos distintos, x0, x1 até xn. A forma de Lagrange representa o polinômio interpolador diretamente, a partir dos pontos originais. Seja um polinômio de grau n dado pela forma genérica seguinte. E o último método a ser citado é a forma de Newton. A forma de Newton usa o operador de diferenças divididas na definição do seu polinômio interpolador. O operador de diferenças divididas. Seja f de x uma função tabelada em n mais 1 pontos distintos, x0, x1 até xn. O operador de diferenças divididas é definido por Vamos exemplificar uma aplicação dos polinômios interpoladores.
Supondo que o máximo que o reservatório de água de Nova Chavantina, presidido pela CETAI, possa distribuir ao dia 3,4 vezes sua capacidade, em que ano seria necessária a construção de um novo reservatório ou a ampliação do atual? Os dados podem ser determinados por um polinômio? Se sim, confirme através de um polinômio. A princípio, para ter-se informações acerca do consumo de água na cidade em função do tempo, são necessários dados da companhia responsável. Segundo o responsável técnico da CETAI, Serviço de Tratamento de Água e Esgoto, em Nova Chavantina, Eliabe Maracachipes dos Santos, os atuais dados são: volume de água distribuído à população por semana é igual a 32.550 metros cúbicos. O volume de água distribuído à população por mês é de 130.200 metros cúbicos. O volume de água distribuído à população por ano é de 1.692.600 metros cúbicos. O número de casas para a qual é feita essa distribuição atualmente é de 7.659 ligações, e a capacidade do reservatório é de 1.500 metros cúbicos. Para que se tenha noção do consumo nos demais anos, é necessário o conhecimento do número de casas de anos anteriores e posteriores, ou seja, o número de habitantes. De acordo com o IBGE, no censo de 2010, Nova Chavantina possuía 19.643 habitantes, e conforme inúmeros estudos realizados, estimou-se que a população na cidade, no ano de 2016, seria de 20.519 habitantes. Conhecendo-se esses dados e suas confiáveis fontes, podemos conhecer o comportamento do crescimento populacional de Nova Chavantina através da fórmula de juros compostos, já que a mesma reflete tais variações. A fórmula de juros compostos é montante, que é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa de juros elevado à quantidade de período. E para o uso, o qual definimos, ficará população final, que é igual à população inicial, vezes 1 mais a taxa de crescimento, elevado ao número de anos. Portanto, para primeiro conhecermos qual é a relação do número de habitantes e casas atendidas pela CETAI, estipularemos a população atual. Primeiro, apenas com dados do IBGE. Com o número de habitantes estipulado para 2016 e o número de habitantes de 2010, através dos cálculos obtivemos a taxa de crescimento populacional igual a 0,007298211. Então, a população para 2017 seria 20.669 habitantes. Portanto, a relação habitantes por casa, de acordo com o número de casas informado pela CETAI, seria 2,698655177 habitantes por casa. Contudo, calculando o número de habitantes por meio da fórmula de juros compostos, de 6 em 6 anos para que o polinômio futuro tenha maior serventia, e dividindo pela relação habitantes-casa que acabamos de achar, tem-se os seguintes números por ano. Em 2010, tínhamos 19.643 habitantes e 7.279 casas. Em 2017, tínhamos 20.669 habitantes e 7.659 casas. Em 2024, teríamos 21.748 habitantes e 8.059 casas. Em 2031, teríamos 22.884 habitantes, 8.480 casas. Em 2038, teríamos 24.079 habitantes e 8.922 casas. E em 2045, teríamos 25.336 habitantes e 9.388 casas. Baseando-se nos dados da CETAI, faz-se os seguintes cálculos para determinar
uma média de quanto uma casa consome por ano em Nova Chavantina. A distribuição em um ano é de 1.692.600 metros cúbicos. O número de casas é de 7.659. Realizando a divisão, chega-se à conclusão que são consumidos por ano, por casa, 221 metros cúbicos, ou, de forma mais exata, 220,994908 metros cúbicos. Portanto, a tabela que relaciona o consumo de água das casas em função dos anos, multiplicando o número de casas da tabela anterior por 220,994908 metros cúbicos, é a seguinte. No ano de 2010, em que teríamos 7.279 casas, o consumo seria de 1.608.621,955332 metros cúbicos. No ano de 2017, em que temos 7.659 casas, o consumo seria de 1.692.600,000372 metros cúbicos. No ano de 2024, em que teríamos 8.059 casas, o consumo seria de 1.780.997,9635720002 metros cúbicos. No ano de 2031, em que teríamos 8.480 casas, o consumo seria de 1.874.036,81984 metros cúbicos. No ano de 2038, em que teríamos 8.922 casas, o consumo seria de 1.971.716,569176 metros cúbicos. E no ano de 2045, em que teríamos 9.388 casas, o consumo seria de 2.074.700,196304 metros cúbicos. Ou ainda, para representar a mesma tabela, podemos trazer o ano 2010 ao ano zero, ou seja, x igual a zero, chamando os anos de x e o consumo anual de f de x, ou y. Encontrando o polinômio interpolador. O comportamento do polinômio será assim, já que são 6 pontos e consequentemente 5 raízes. O polinômio de grau 5 é igual a mais b vezes x, mais c vezes x ao quadrado, mais d vezes x ao cubo, mais e vezes x elevado à quarta, mais f vezes x elevado à quinta. E com o uso do método de Lagrange, o polinômio de grau 5 é igual a y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais y2 vezes L2 de x, mais y3 vezes L3 de x, mais y4 vezes L4 de x, mais y5 vezes L5 de x, em que os L são as diferenças divididas. A seguir, vemos o encontro do polinômio interpolador através do método de Lagrange. Agora que encontramos o polinômio interpolador, vamos voltar ao problema inicial da aplicação. De acordo com os dados oferecidos pela CETAI, o reservatório de água tem capacidade de 1.500 metros cúbicos e, dividindo o volume distribuído por semana, 32.550 metros cúbicos, por 7, sabe-se que o volume distribuído por dia é de 4.650 metros cúbicos, isto sendo uma média.
Portanto, o reservatório com essa capacidade, 1.500 metros cúbicos, consegue distribuir 3,1 vezes sua capacidade ao dia para suprir a população. Como havia dito o problema, supondo que o máximo que o reservatório de água possa distribuir ao dia seja de 3,4 vezes sua capacidade, ou seja, 5.100 metros cúbicos, em que ano seria necessária a construção de um novo reservatório ou a ampliação do atual? Os dados podem ser determinados pelo polinômio? Se sim, confirme sua resposta através do polinômio. Primeiramente, vamos determinar o valor de x, ou seja, o ano em que seria necessária a construção de um novo reservatório ou a reforma do atual. Como já foi dito, distribuindo 3,4 vezes sua capacidade, ele distribuiria 5.100 metros cúbicos por dia. Para ter-se noção da quantidade de distribuição de água num ano, basta multiplicar por 365 e chega-se à conclusão que ele poderia distribuir no máximo ao ano 1.861.500 metros cúbicos. Para ter-se noção de quantas casas receberiam essa distribuição de água, divide-se esse 1.861.500 metros cúbicos pela relação de consumo por casa, 220,994908. Portanto, após a divisão, chega-se à conclusão que o número de casas que seriam abastecidas no máximo seria de 8.423 casas. Multiplicando-se o número de casas que seriam abastecidas pelo reservatório quando ele atingisse o seu limite pela relação habitantes por casa, a qual é 2,698655.177, chegaria-se à conclusão que a população neste ano X seria igual a 22.731 habitantes. Pela fórmula de juros compostos, 22.731 habitantes é igual a 19.643 habitantes, a qual é a população no ano 2010, multiplicando-se 1 mais a taxa de crescimento populacional elevado a n. N é justamente o valor que queremos conhecer, já que n determina o período em que a população seria igual a 22.731 habitantes. Para resolver-se essa equação, basta fazer o uso dos logaritmos. O log de 1,157206129 na base 1,007298211 determina o valor de n. Portanto, n é igual a 20,07899 anos, ou seja, 20,1 anos. Este n é o número de anos após o ano zero, ou seja, o ano 2010. Portanto, o ano a qual o reservatório atingiria o seu limite máximo seria o ano 2030. Agora que encontramos o ano a qual o reservatório atingiria o seu limite, 2030, podemos ver se ele aplica-se ao polinômio interpolador encontrado anteriormente. Como 2030 faz parte da tabela, então sim, o valor pode ser aplicado no polinômio interpolador, para que conheça-se o consumo anual neste ano. Inserindo n igual a 20 no valor de x do polinômio interpolador, encontra-se f de 20,1 igual a 1.861.817,522 metros cúbicos, muito próximo ao utilizado inicialmente, 1.861.500 metros cúbicos. E essa foi nossa videoaula sobre interpolação polinomial, e mostrando conceitos e uma aplicação muito interessante sobre os mesmos. Avalie este vídeo e tenha bons estudos!